Graça e paz, meus amados irmãos, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu Santo Espírito, se faça presente aqui em cada um de nós, nesta noite, em nossa mente, em nossos corações, como diz a Bíblia, para que, como o grande mestre, o grande ensinador, ele possa nos guiar neste momento em que iremos abrir a palavra de Deus para tratar de mais um tema da palavra de Deus. No domingo passado, nós concluímos uma série, 7 estudos falando sobre o santuário, né? E não vamos dizer aqui que nós tratamos o tema do santuário com grande profundidade. Não, nós trouxemos resumos de uma verdade que é muito mais profunda, mas que deu base para que cada um dos irmãos pudessem se aprofundar mais ainda nesse tema. Logo depois de uma série que nós tivemos sobre Daniel, sobre Apocalipse, e alguns estudos isolados nós fizemos para atender às solicitações de alguns irmãos espalhados aí pelo Brasil. Nós fizemos alguns estudos sobre, por exemplo, alimentação na Bíblia, divórcio, novo casamento. Lembra disso que a gente estudou sobre esses temas? A pedido de alguns irmãos. E hoje nós iremos tratar de mais um assunto que também é pedido desses irmãos do Brasil inteiro, justamente porque esses temas se tornaram polêmicos nos últimos dias e a internet só comenta sobre isso, né? E aparecem novas luzes por aí sempre, e alguns irmãos têm se perdido da Bíblia justamente por dar ouvido a uma série de pregadores aí na internet que não se propõem a estudar a Bíblia. Eles falam assim, vamos ter um estudo bíblico. Aí não abre a Bíblia. Aí vai falar sobre questões tradicionais da igreja A, da igreja B, igreja C, quando deveria abrir a Bíblia, né? Então esse é mais um dos temas, dizendo para vocês que a partir do próximo domingo nós vamos começar uma nova série. E essa série eu sou apaixonado por ela, porque eu me emociono, eu acho que vocês também vão gostar muito. Essa série será uma série que não tem uma quantidade exata de capítulos. Eu vou deixar que o Senhor nos guie. A série é Os Milagres de Jesus. Nós vamos encontrar dentro dos milagres de Jesus as grandes mensagens em cada milagre. Porque muita gente só enxerga o milagre em si, talvez na esperança que também aquilo ocorra na sua vida. Mas e a mensagem do milagre? E o evangelho, e a boa nova que está dentro do milagre? Porque na ação do milagre é uma mensagem profunda. E eu quero, juntamente com vocês aqui, adorar, né, o nosso Deus, louvar o nosso Senhor Jesus Cristo, diante desse conhecimento. Orem por esse projeto também, né, porque nós não somos nada se Deus não nos inspirar. Tanto os que falam, como os que ouvem. Todo mundo tem que ser inspirado, né? Pois bem, o tema de hoje, que nós vamos tratar aqui, deixa eu ligar aqui, vamos lá. O tema de hoje que nós vamos ver é esse tema, Jesus Cristo morreu quando? Ele morreu numa quarta-feira ou numa sexta-feira, né? Há uma origem, não sei se exatamente de uma ideia judaica messiânica, ou de algumas igrejas que seguiram esse rumo aí, para tentar dizer que Jesus Cristo morreu numa quarta-feira. E, obviamente, a tradição que nós temos aprendido, né? Uma tradição que a gente já escutou das igrejas de onde nós viemos ou por onde passamos, é que Cristo morreu na sexta-feira, né? E eu confesso que há 26, 27 anos atrás, um irmão, quando eu estava ainda numa antiga instituição de onde eu sou egresso, um irmão me falou, olha, Jesus não morreu na sexta, morreu na quarta-feira. E desde aquela época que eu nunca parei para estudar. Mas diante dos desafios que se apresentaram aí na internet, então eu resolvi fazer um estudo profundo sobre esse tema, para trazer então para os irmãos de aqui, principalmente uma série de irmãos que estão aí na internet e que nos acompanham. Vamos lá. Então, que dia Cristo morreu? Na nossa introdução, que dia Jesus morreu? Quarta ou sexta-feira? Que importância tem essa informação para a salvação e para a edificação do homem? Você pode estar se perguntando.
Nenhuma. Se Cristo morreu na quarta ou na sexta, o importante é que ele morreu. Né? Exatamente. Morreu a importância porque na morte dele é para a nossa expiação. E a ressurreição é a certeza de que a gente vai ser salvo. Né? Esperança e a certeza. Pois bem, mas por que você, Fábio Amaro, está pregando uma coisa que não é importante para a nossa edificação espiritual? Infelizmente, nos dias presentes, Satanás tem usado tanta gente para pregar coisas que não são edificantes, para desviar o povo da verdade, que a gente, Fernando, infelizmente, ao invés de estar falando aqui de Cristo para a salvação, a gente tem que trazer um estudo desse, porque tem pessoas perdendo tempo, justamente desviando o povo do foco. Então, em vez de avançar, né? Mas isso é importante para você aprender como é que você desmistifica uma mentira. Um povo que está querendo convencer o povo pela cultura, por um conhecimento cultural, né? Tudo em detrimento da verdade. Então, como diz aqui, né? Que edificação tem isso para o homem espiritual? O que a Bíblia ensina a respeito desse tema? Vamos buscar na Bíblia. Quais os argumentos que são usados para defender os dias em questão? Tanto os que defendem a quarta-feira quanto a sexta-feira. Essas e outras questões serão abordadas aqui nesse estudo. Vamos testar agora? Passando perfeitamente. Então vamos primeiro para os argumentos da quarta-feira, que estão baseados aqui em 3 pontos principais. Ou os únicos, porque os únicos estão baseados nisso aí. O restante é muita filosofia. Em toda filosofia está nesses 3 pontos. O primeiro ponto é o texto literal de Mateus 12:40. O segundo ponto é um texto profético, simbólico, Daniel 9:27. E o último ponto é o calendário, que não está na Bíblia, como a maioria das questões filosóficas que não são doutrinárias, alguém usa algo fora da Bíblia para tentar dizer. Tem gente que usa metade do estudo, Rogério, é usando o calendário. Para dizer assim, dei um estudo bíblico. Eu digo, rapaz, você usou estudo bíblico quando é da Bíblia. Né? Mas tem muito disso. Eu estou só ensinando a vocês, quando vocês virem isso na internet, ó, aprendam a analisar as coisas. Aprendam a ouvir para começar a dispensar aquela conversa que está muito baseada em muita falácia e pouca argumentação bíblica. Crítica textual dos argumentos sobre a quarta-feira. Vamos lá agora para a crítica textual. Vamos fazer a crítica. Primeiro, o texto de Mateus 12:40, como nós citamos. Citamos 3 pontos aqui, lembra? Mateus 12:40, Daniel 9:27 e a questão do calendário. Vamos primeiro para Mateus 12:40, que o texto na íntegra diz assim, ó. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então veja, o problema, irmão Pedro, é você isolar esse texto. Então, quando você isola o texto e dá literalidade ao texto, Cristo tem que passar 3 dias e 3 noites. Então, se ele morre na sexta-feira às 3 da tarde e tem que passar 3 dias e 3 noites, então ele tem que passar a noite da sexta, a noite do sábado, a noite do domingo e ressuscitar só na segunda. Então, obviamente, ele não podia ter morrido na sexta-feira, não é assim? Aí, então, como eu estou dando literalidade ao texto, eu preciso, então, voltar para a quarta-feira. Ele deve ter morrido na quarta-feira. E a gente vai buscar no calendário hebreu, em que ano, o dia 14 de Nissan, que era o dia em que o cordeiro era aprisionado para ser morto, no dia 15, caiu na quarta-feira. Aí eles foram atrás do calendário por causa disso. Preste atenção como é a mecânica que funcionou a coisa. Então, aqui é 3 dias e 3 noites, um texto literal. Mas, Fernando, eu posso isolar o texto? Eu não tenho que examinar o texto no seu contexto? Não é assim que funciona? Se eu pensar um texto bíblico assim, eu não tenho que analisar esse texto de todos os ângulos? E é isso que a gente vai fazer agora. Vocês vão aprender como é que se faz uma análise de um texto desse. Então, vamos lá, vamos fazer a análise. Primeiro, o contexto anterior, o que vem antes, no verso anterior diz assim, ó, nós lemos Mateus 12:40, agora vamos para o verso 39, o verso anterior, diz assim, mas ele, Jesus Cristo, lhes respondeu, respondendo aqui aos fariseus da alta classe, está dizendo assim, se tu é o Filho de Deus, se tu é o Messias, dá um sinal, faz um milagre do céu aqui. Eles queriam que Cristo fosse igual a Elias, desce fogo do céu e queima.
Né? Acho que eles queriam que fizesse isso. Aí Cristo responde assim, ó, uma geração má e adúltera. Cristo está falando com quem aqui? Com quem ele está falando? Doutores da lei, fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes. Uma geração má e adúltera me pede um quê? Um sinal. Olha a palavra aqui, bota até em negrito. Ó. E nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Veja só, o texto está dizendo assim, vocês me pedem um sinal, mas eu vou dar a literalidade de Jonas ou é um sinal? Sinal aqui, a palavra sinal aqui está sendo aplicada como uma tipologia, uma sombra, uma figura de linguagem, não é exatamente igual. Sinal aqui é uma figura de linguagem. Então, quando ele diz, não será, me pede um sinal e nenhum sinal, porque o sinal já foi dado. Vão ler a Bíblia, entender? Eles pediram um sinal. E Cristo está dizendo assim, vocês estão pedindo um sinal de eu fazer um milagre, mas esse sinal de milagre eu não vou fazer não, porque o sinal já está na Bíblia. Vocês vão entender quando o filho morrer e ressuscitar, aí vocês têm a obrigação de ler Jonas e entender que Jonas foi lá para o ventre do peixe, no fundo do mar, e foi sepultado debaixo das águas lá, e aí, depois do terceiro dia, ele saiu das águas. Pronto. Ok? Veja que o contexto anterior está falando de um texto literal ou de um sinal? Ok, vamos lá. Contexto posterior, o verso que vem depois, informações que vêm depois, no livro de Hebreus, que diz assim, ó, olha o que significa o que está escrito no Antigo Testamento, tudo que aponta para Cristo. Ó. O sinal de Jonas é um sinal que aponta para Cristo. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos, ou pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Está dizendo aqui que Abraão recebeu Isaac dentre os mortos. Abraão matou Isaac naquele dia? Abraão chegou a pegar assim um cutelo e rasgar a garganta de Isaac? Não. Mas por que Paulo está dizendo que figuradamente Abraão recebeu Isaac dos mortos naquele dia? Porque na cabeça de Abraão e para Deus, ele ia matar Isaac mesmo. É como se ele tivesse matado. Ele ofereceu o sacrifício que Deus, para Deus, naquele dia, Abraão ofereceu Isaac. Porque se ele não tivesse segurado a mão ali, com a voz, com a palavra, Abraão tinha rasgado a garganta do menino. Para Deus é como se ele tivesse oferecido. Então, estamos falando de uma linguagem figurada. Quando a Bíblia diz que Abraão ofereceu Isaac, matou Isaac, é no sentido figurado. Quando a Bíblia diz assim, que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto antes da fundação do mundo, como que pode acontecer isso? No sentido figurado. A mesma coisa que Cristo está falando aqui com a linguagem de Jonas, no sentido figurado, e não no sentido preciso, e não no sentido literal da letra. Ok? Vamos então buscar mais informação. Contexto posterior ainda. Vamos para Mateus 13, 34. No mesmo livro de Mateus lá, né? Nós não lemos no capítulo 12, 40? Não é isso aí? Não lemos aqui no capítulo 12, verso 40? O texto não está lá? No capítulo 13, logo na frente, ó, ele vai dizer assim, ó, todas estas coisas falou Jesus às multidões por meio de parábolas. E sem parábola, nada Jesus Cristo lhes falava. Então, cada palavra que Cristo usava, ela numa linguagem simbólica, em parábola. Então, ninguém com bom senso vai dizer assim, Jesus disse assim, olha, eu também vou passar 3 dias e 3 noites no seio da terra, assim como, né, Jonas ficou 3 dias e 3 noites. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra? Ficou? Ficou no mar, no bucho de um grande peixe. Se for no sentido figurado, preciso, como eles estão querendo dizer, Jesus tinha que ser engolido por um peixe. E morrer na barriga de um peixe e ele vomitar Jesus vivo na beira da praia. Não é no sentido preciso, no sentido estrito da palavra? Por que a gente só coloca o que a gente quer?
como literal? Esse não é um ponto, não. Tem uma dezena de pontos que a gente vai elaborar aqui, questionando a mente daqueles que estão aplicando esse texto. Vamos lá. Mas ainda falando aqui sobre sinal na Bíblia. Eu não vou comentar cada um desse aqui, porque eu tenho 50 slides para apresentar aqui. Mas aqui está para vocês pesquisarem em casa. Eu coloquei 7. Eu podia colocar 14, 21, 28, 30, 35 versos aqui, mostrando que sinal na Bíblia tem a ver não com literalidade. Jonas existiu de forma literal, mas para quem ele apontava para Cristo, em Cristo ia se cumprir algo, não fisicamente do mesmo jeito, mas num tipo. Tudo isso aqui foi literal, mas se cumpriu espiritualmente de forma completamente diferente, ok? Por exemplo, o sábado, aqui no item 5 aqui, é um sinal literal, não é um dia. Você não chega, a cada 7 dias você não passa por ele, no sábado, não é literal, o dia literal, não existe o dia literal, existe. Mas ele é um sinal de fidelidade. E essa fidelidade é espiritual ou é literal? Não é mesmo? Então, tudo, e uma série de coisas aqui, ó. O sinal de autoridade, por exemplo, do homem sobre a mulher, isso é literal? O homem tem que chegar para a mulher e dizer assim: me obedeça, se ajoelhe aqui, faça aqui. É assim como trata a mulher? É o sinal de autoridade? Usar a hierarquia da autoridade, na literalidade, como eles querem ver? Ou que tipo de autoridade é essa? A autoridade que a Bíblia diz do homem sobre a mulher é a autoridade do amor que ele tem por ela, ao ponto de dar a vida por ela, para salvá-la. Essa é a autoridade. Se você ama tanto a mulher que é capaz de dar a vida por ela, você tem autoridade sobre ela. Se você não ama, você não tem. Da mesma forma, da mulher para com o homem. Não é? E daí por diante. São sinais. Sinal na Bíblia é algo tipológico. A própria palavra sinal quer dizer isso. Jesus, faça um sinal aqui. Exemplo. Jesus deu um sinal assim, olha. Quando, antes de subir aos céus, ele pegou o discípulo e falou assim, ó, recebeu o Espírito Santo. E soprou. É um sinal. Ele está dizendo assim, quando vocês estiverem sendo batizados por esse Espírito que eu estou falando aqui agora, vocês vão ver esse vento. Quando eles estavam dentro de uma casa lá no Pentecoste, veio um vento impetuoso. E eles viram a língua, um sinal. João Batista disse, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. Então, quando o povo visse o fogo na cabeça dos outros, era o sinal que ele estava sendo batizado com o fogo, era o sinal que o Espírito Santo estava sendo batizado ali. Então, o sinal não é algo literal. É algo espiritual. Entenderam isso? Primeiro ponto. Vamos lá. Contexto posterior. Olha, nós lemos verso 40, não foi, Pedrinho? Nós lemos verso 40 e vimos um contexto de toda a Bíblia. Agora vamos ver o verso 41, que é o verso seguinte de Mateus 12. Olha o que diz o texto. Ó. No dia do juízo, a rainha do sul é aquela rainha de Sabá que foi visitar Salomão, lembra? Admirada com o conhecimento de Salomão. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará com esta raça e a condenará. Esta raça de fariseu que está pedindo um sinal a Jesus. Essa raça de uma geração má e adúltera. Porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é maior do que Salomão. Aqui está quem é maior do que Salomão. Cristo falando dele. Olha que coisa interessante ele diz aqui. Preste atenção no texto. Vamos dar literalidade ao texto dos 3 dias e 3 noites? Então a rainha de Sabá é quem vai julgar aquela geração no dia do juízo. A rainha vai ressuscitar para julgar? Isso é literal? Quem é que vem do sul? Rainha do sul. Ele nem usa a rainha de Sabá, a rainha do sul. Quem é que está no sul? Quem é o povo do sul? Quem é o reino do norte e o reino do sul? Quem estava no sul não era Jerusalém? Aonde eles estavam? Quem é a rainha, a mulher rainha, que vai julgar esse povo? Não é a igreja de Cristo, que saiu exatamente do sul de Jerusalém, perseguida? Usando uma tipologia? A tipologia aqui muito clara. Olha que coisa interessante. Todas as vezes que Cristo falava com a liderança dos fariseus e dos saduceus, ele falava em linguagem simbólica ou falava em linguagem direta? Teve alguma palavra que Cristo usou
com os fariseus, com os sacerdotes, que foi direta, literal, ou todas foram simbólicas, em parábolas? Vamos para o maior de todos, Nicodemos. Como Jesus falou com Nicodemos, linguagem direta? Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aí Nicodemos falou assim: eu sou cego, estou preso à letra morta, então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo. Na cabeça dele é literal. Aí Jesus falou assim: você é mestre de Israel, não sabe disso? Você é mestre de Israel, não sabe que a palavra é espiritual? Eu não estou falando de o nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Alguém nasce da água? Não. Alguém nasce do Espírito? Não. Ele está falando de um nascer aqui, alguém nasce literalmente da água? Não. Alguém nasce literalmente do Espírito? Não. É uma linguagem. Quando ele diz nascer da água, a água é o que na Bíblia? Palavra. A lavagem da água pela palavra, Efésios 5, 26. E do Espírito. Água, irmão Pedro, é o que estudou na meditação aí, ó. Água, palavra, instrução. Espírito, ensino da nova aliança. Água, primeira aliança. Ensino, segunda aliança. Meditação, que eu acho que foi de anteontem. Está muito bem explicado lá para você entender. Ok? Então, veja que o contexto aqui, se eu botar literalidade aqui no contexto, eu vou ter complicações sérias. Se eu disser que é 3 dias e meio, 3 dias literais, 3 dias e 3 noites literais, eu vou ter complicação com o texto anterior e com o texto posterior. Com o texto, o versículo 39 e o versículo 41. Então veja que a linguagem inteira é uma linguagem tipológica. Você não pode dar precisão matemática, precisão física no texto, porque tem uma aplicação espiritual. Ok? Vamos para o próximo. 42, né? Na sua versão, tem a versão que é 41. Vamos lá. 3. Contexto posterior. Contexto posterior. Agora eu vou mostrar aqui outras testemunhas, né? Vamos além de Mateus aqui, que é o contexto posterior, ele falou no versículo do capítulo 12, a gente viu aqui o capítulo 13, e agora no mesmo Mateus, capítulo 16, versículo 4, diz assim: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Olha, eles estavam pedindo um sinal, no sinal do milagre? Cristo repete a mesma fala que ele disse há alguns poucos dias atrás, no capítulo 12. Agora, no capítulo 16, alguns dias depois, ele de novo se encontra com essa turminha aí que queria pegar ele. Ele vai repetir de novo. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Por que que Jesus não disse de novo o sinal de Jonas? Que ele passou 3 dias e 3 noites. Por que ele não repetiu de novo? Ele está dizendo claramente na segunda vez, preste atenção, que o sinal de Jonas é um sinal espiritual. É um sinal espiritual. O sinal já está dizendo que é espiritual. O sinal é algo que aponta para o original que vai acontecer. É só um sinal. Quando você vai comprar um carro zero, aí você tem que encomendar lá na concessionária, que vem de fábrica. Você paga antecipado para que daqui a 30 dias a cegonha venha e entregue lá. Não é assim, Fernando? Você faz o quê? Você paga um sinal. Você vai comprar um apartamento, você paga um sinal. É aquilo que você dá antecipado. Ok? Vamos lá. Contexto, vamos agora para a segunda testemunha. Somente pela boca de 2 ou 3 testemunhas a verdade será confirmada. Então vamos procurar mais alguém que diga isso. Esse texto do Jonas, vamos procurar na boca, está no livro de Mateus, vamos procurar agora em Marcos, Lucas e João, para a gente se encontrar alguém falando a mesma coisa. Vamos lá. Em Marcos 8,12 diz: ele suspirou, Jesus, profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Ok? É o que ele está dizendo aí. Marcos 8:12. Um sinal. É sempre a palavra sinal. Ele repete sinal aqui. No livro aqui de Lucas, ele vai dizer, sinal, só 3 vezes sinal. Ele deixa bem claro que aquilo é um sinal. Não é algo literal, é um sinal. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal. O tempo todo, irmão Pedro, o sinal.
E só Mateus 12:40 fala 3 dias e 3 noites. Vamos lá. E aqui nós temos, por exemplo, eu trouxe uma... A gente pode trazer uma série de versões da Bíblia, as outras versões, mas eu trouxe uma aqui, que só para a gente entender, buscando aqui em todos os ângulos esse texto. Porque quem faz uma pesquisa, irmão Pedro, sobre uma crítica textual, você tem que buscar em todos os lugares a resposta. Verso antes, verso depois, princípios da palavra, o que pode, o que não pode, né? Então aqui, ó, no acervo aqui em Mateus 12:40, na versão da Bíblia, linguagem Cecílio, né, Cecílio, do Novo Testamento, diz assim. Aqui, a parte em cima aqui da imagem está numa linguagem castelã, um espanhol aí, né, um espanhol castelhano, e a tradução embaixo diz assim, ó. Assim como Jonas esteve 3 dias dentro do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará morto durante 3 dias. Ele não cita 3 dias e 3 noites. O mesmo texto de Mateus 12:40. Uma Bíblia muito antiga. Versões escritos, né, antes de 1400. Por aí você tem uma ideia de que eu não encontrei nenhuma versão na Bíblia que encontre esse 3 dias e 3 noites dentro de chaves ou parênteses, né? Mas muitas versões que trazem essa repetição 2 vezes, como o texto traz, geralmente temos problemas com acréscimos, né? Entre chaves. Eu não encontrei essa versão, vou procurar ainda para tentar encontrar, mas aqui nós encontramos questões que todo verso isolado, a gente encontra esses problemas. Preste atenção nisso, viu? Todo versículo isolado a gente encontra esse tipo de problema. Ninguém mais fala, é só Mateus. Então, toda a teoria desse povo que Jesus Cristo morreu na quarta-feira, baseado no único verso, Mateus 12:40. Ele não tem mais 2 versos, não. É só um verso. Ok? Só para você entender isso, como é importante a gente analisar essa questão. Vamos lá. O verso isolado falando sobre 3 dias e 3 noites ou ao terceiro dia. Mateus 16, no mesmo... Olha, ele não fala em 16, uma geração perversa e adulta, no sinal de Jonas. No mesmo capítulo ele diz assim, ó. Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Não é diferente? Ao terceiro dia, 3 dias e 3 noites? Porque, irmão Pedro, no nosso calendário, hoje estamos em que dia? No calendário gregoriano juliano. Estamos em que dia hoje? Hoje é domingo à noite. No calendário gregoriano, o dia acaba de meia-noite. É um erro. Não se compara com o calendário bíblico, que é o correto. O bíblico. O de Deus. Se eu disser o terceiro dia, Rogério, hoje é domingo. Quando for na terça-feira, hoje é um dia, já estamos no finalzinho dele. Nosso calendário são 19 horas. Daqui para 12... para 24, 19 para 24, falta 5 horas, né? Daqui a só temos 5 horas desse dia para acabar ele, né? No calendário gregoriano. Aí amanhã, segunda-feira, mais 24 horas é o segundo dia. Na terça, de meia-noite e 1 minuto, eu já estou no terceiro dia? Não é o terceiro dia? Pois bem. E não passei 3 dias e 3 noites, não. Ok? Entendido isso? Pois bem. Vamos ver aqui então quantos versos nós temos aqui. Olha só. Olha. Todos esses versos aqui, 23 versos na Bíblia, fala de ao terceiro dia. No terceiro dia. Todos esses versos aí, eu deixo aqui para vocês examinarem. Não só nos evangelhos, mas no livro de Atos e Coríntios. 23 versos, com aquele outro faz 24, o anterior. 23 versos dizendo ao terceiro dia, mas nenhum dizendo 3 dias e 3 noites. Por que Jesus, quando falava com o discípulo de forma literal, ele sempre dizia que era o terceiro dia. Mas quando ele diz que é um sinal, ele fala 3 dias e 3 noites. Supostamente fala 3 dias e 3 noites, porque é um verso isolado. Ok? Ninguém forma doutrina com versículo isolado. Porque a verdade diz, a verdade só pode ser confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Quem estabeleceu essa regra não foi eu, foi Deus.
É uma regra justamente para evitar que um copista ou outro, alguma pessoa desonesta, colocasse alguma coisa sua na Bíblia. E pode colocar sim, porque senão o Senhor não teria dito uma advertência em Apocalipse. Aquele que acrescentar alguma coisa na Escritura ou retirar alguma coisa dela, vai se ver comigo. Não é isso? É o que ele está dizendo. São princípios. Vamos lá. O que foi que teve aí? Bom, e aqui está a balança aí, ó. Tá vendo? De um lado, nós temos um verso, Mateus 12:40. Do outro lado, a gente tem 23 versos contra esse verso que diz que é 3 dias e 3 noites. Nós temos 23 versos dizendo que é ao terceiro dia. Então a balança, olha, não tem como fugir. É muito peso. E quando você está buscando na Bíblia um claro assim diz o Senhor, você tem que ser honesto o suficiente para buscar uma resposta exaustiva. Tem que ser beriano, tem que estudar. Não pode acreditar em tudo que o povo diz. Né? Pois bem, vamos lá. Verso isolado. Pode acontecer isso? Mas se não te ouvirem quando você pregar a verdade, leva ainda contigo um ou dois. Você é um, leva mais um, é 2. Leva mais 2, é 3. 2 ou 3 testemunhas. Né? Para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a verdade seja. É um princípio que ele está dizendo aqui. Agora, é só Jesus falando aqui no capítulo 18? Será que é isso? Mais um aí, ó. Mas se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas a verdade confirmada. Olha aí a quantidade de versos que diz isso. Está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Todos esses versos aqui estão dizendo a mesma coisa. A verdade é um princípio que Deus vem repetido desde o Antigo Testamento, Deuteronômio. O Senhor está dizendo há 3.500 anos, olha, a verdade só pode ser confirmada se você encontrar essa verdade na boca de 2 ou 3 testemunhas. Não aceite verso isolado. Eu não estou dizendo que todo verso isolado é suspeito, não, mas para você afirmar uma doutrina baseada no verso isolado, meu irmão, tome cuidado. Imagine o verso dizendo que é uma tipologia, é um sinal. Continuando, vamos lá. Vamos para a tipologia aqui, ó. Vamos para a tipologia agora. Desde o Antigo Testamento que ele diz assim, Levítico 7, 17. E o que ainda ficar da carne do cordeiro, da carne do bezerro, da carne do sacrifício, ao terceiro dia será queimado no fogo. Ele não diz depois de 3 dias e 3 noites. Toda a tipologia é terceiro dia. E Êxodo 19:15, e disse ao povo, estarei prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher. Ou seja, você deve estar pronto para me receber ao terceiro dia, né? Capítulo 19. Eu vou me revelar a você no terceiro dia. Até lá, nem se deitar com a sua esposa você pode. Veja que é o terceiro dia. Então, são expressões claras, tipológicas, que apontam tudo para Cristo. Ok? Vamos continuar. Já estamos no 8º argumento. Então, a gente viu aqui 8 argumentos mostrando que o texto de Mateus 12:40, 3 dias e 3 noites, é uma precipitação de alguém que está dando literalidade e esqueceu que Jesus Cristo, tudo que ele fala é através de parábola e está falando numa linguagem simbólica. Agora vamos para Daniel, outro texto. Olha que absurdo aqui, Daniel 9:27. Um texto profético que diz assim, ele, Jesus Cristo, o Messias, firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana ele fará cessar o sacrifício. O sacrifício e a oblação, né? Ou seja, a morte do animal e a oferta de manjares, a oferta de trigo, né? Fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então veja aqui, meus irmãos, que eles usam esse texto aí, metade da semana, para dizer assim, tem que ser na quarta-feira, porque o texto está dizendo que Cristo ia morrer na metade da semana. O texto está falando disso? O texto está falando de 1 semana ou o texto está falando de 70 semanas? O texto, a profecia de Daniel. Eu posso isolar o versículo 27? Ou eu tenho que ler desde o verso 25? Olha, preste atenção aqui. Ó. No contexto anterior de Daniel, aí, ó, 9:27, ele está falando de 490 anos.
Ele está falando de 70 semanas de ano. 7 vezes 7 anos, dá quanto? Não dá 49? Agora, se for 70 semanas, mais 7 dias em cada semana, 7 vezes 70, dá 490. Agora, ali o texto está falando de uma semana de 7 dias, para ser na quarta-feira, ou ele está falando de uma semana de 7 anos? 7 anos, porque Cristo iria pregar o evangelho durante 3 anos e meio, iria morrer no meio dos 7 anos, e não no meio da semana literal, que é a quarta-feira. Vocês entendem a malícia de quem fez isso aqui? Desonestidade, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e as 70 semanas são 490 anos. Desde a saída lá do decreto, que foi no ano 457 para 456, até o ungido, né, até a unção de Cristo, se passaram então aí 69 semanas, né? Veja só, então não se está tratando de uma semana de 7 dias, o texto aqui não cabe metade de uma semana, 7 dias, quarta-feira, está falando de 7 anos no período de 3 anos e meio, ok? Então, quem usa esse texto para dizer isso é desonesto, é malicioso, mal intencionado, ou prefiro acreditar que é uma pessoa ignorante, que não tem um conhecimento das Escrituras. 2, vamos lá aqui, ó. 70 semanas literais. 70 semanas literais, 1 ano, e daria 1 ano e 4 a 5 meses. Não é isso? 70 semanas? 1 ano tem quantas semanas 1 ano? 52 semanas. Não tem? Então, se você pegar 70 semanas, 52 semanas é 1 ano, 52 para 70, falta quanto? 18, não é isso? Então, 18 semanas vai dar quase 5 meses. Então, ó, se eu for pegar a literalidade da letra lá, as 70 semanas todas, irmão Pedro, é 1 ano e que é a profecia. Desde a saída do decreto para restaurar Jerusalém. Cabe dentro da profecia, irmão Pedro? Cabe não. Se você pegar a morte de Jesus Cristo e voltar atrás 1 ano e 5 meses, não tem nenhum decreto restaurando Jerusalém. Já estava restaurado Jerusalém, o templo, há muito tempo. Há 46 anos que o templo estava restaurado. Então não tem sentido você aplicar a profecia de Daniel 9, versículo 27, a uma semana literal de 7 dias. Ok? Veja aí o decreto aí, 457 a.C., né? Início de 70 semanas, e o suposto fim das 70 semanas lá, né? Até a data. E agora vamos para o calendário. Trata-se de argumento cultural fora da Bíblia, não devendo ser aceito como prova doutrinária, não serve. Sola Escritura ou um claro assim do Senhor, mas nós vamos comentar o que eles defendem lá, né? Que Cristo usando o calendário. Eles dizem que o calendário naquele ano 26, 27, caiu numa quarta-feira, o Nissan. 14 Nissan caiu numa quarta-feira, para o dia 15, que era quinta-feira, quando Cristo morreu. Logo a quarta-feira, no sábado, um feriado, porque a Páscoa é um feriado, né? Chamava de sábado também, ok? Vamos lá. Mas Lucas 3 vai me dizer, vai destruir tudo isso. Olha o que é que Lucas vai dizer. Lucas 3, 1 e 2 fala assim, ó. E no ano 15, qual o ano aqui? Presta atenção aí, presta atenção para cá, para a cabecinha fazer o cálculo correto. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então veja que quando João é chamado para ir, é enviado ao Jordão para começar a batizar, e naquele mesmo ano Cristo vai ser batizado, vai para o batismo de João, para ratificar a obra do Batista. Era que ano? O ano 15 de Tibério César. Fazia 15 anos que Tibério César era o César lá de Roma, o imperador. Então, a partir daí, irmão Pedro, eu tenho ideia do ano exato em que Cristo foi ungido.
Porque quando João foi para lá, em seguida Cristo foi atrás para ser batizado. Então, Fernando, fica claro eu saber o ano em que Cristo foi batizado. E se eu sei o ano que ele foi batizado, obviamente, eu vou encontrar o ano, provavelmente também, em que ele morreu. E eu vou saber em que dia caiu aquele 14 de Nissan, 15 de Nissan, quando Cristo morreu. Não fica fácil entender agora? Vocês estão entendendo ou eu estou falando grego? Vamos lá. Vamos lá. Início do reino de Tibério César. A tradição segundo o calendário, a tradição segundo a reza da Igreja da Idade Média, é que o seguinte, Tibério César, ele começa a ser imperador de Roma no ano 11 a.C. Logo, 11 mais 15, não era? Não fazia 15 anos que Tibério César era quando Cristo foi ser batizado lá por João Batista? Pois bem. Então isso cai no ano 26. Cai no ano 26. E no ano 26 do calendário, Nissan cai numa quarta-feira. Ou melhor, cai numa quinta, né? No ano 26. Só que no 11 a.C., Tibério não era imperador, ele era corregente. Ele era uma espécie de vice-César. Corregente. A história e a academia, a verdadeira, olha só, a verdadeira história escrita, aceita por todos os acadêmicos, teólogos do mundo inteiro, historiadores, que é o verdade. Olha só, ele só passa a ser verdadeiramente César no ano 14. Na era cristã, 14 depois de Cristo. No ano 14 depois do nascimento de Cristo. Então, neste ano, por quê? Nesse ano morre o verdadeiro César, o seu predecessor, né? Tibérius Cláudius Nero César. Era o nome dele, Tibério César. Tibérius Cláudius Nero César. Então ele vai ter o nome de um filho chamado Nero. Sabe aquele doido que meteu fogo em Roma? Vem dessa descendência aí. Então, veja que aqui, ó, a morte dele, um trono de um César, não é hereditário? Você passa a ser um César antes do outro morrer? Não. Então é errado eu dizer que Tibério César é imperador no ano 11. Então é correto eu apontar que João só começa a batizar no ano 29 da era cristã. Esse é o correto. Ano 29 da era cristã. Toda a academia católica, evangélica, protestante, judia, judaica, ano 29. Ok? Então, se tem falso judeu na internet dizendo que Jesus foi batizado, né, no ano 26, não é isso? Se ele foi batizado no ano 26, ele morreu quando? 29,5. Se ele foi batizado no ano 29, ele morreu quando? 32 para 33. Não é isso? Pois bem. Entendido aí? Vamos lá. E aí, ó. Cadê aqui? Eu trouxe aqui essa questão aqui do Wikipédia, que é uma enciclopédia. Está em toda a enciclopédia. Eu trouxe o Wikipédia porque vocês vão na internet, só está o link embaixo aí. Tem um link aí, ó. Vocês vão receber o PDF, vocês clicam nesse link aí, e aí vocês vão ter tudo aí, ok? Olha só. Isso aqui está, do jeito que está aqui, está, por exemplo, na Bassa, na Enciclopédia Britânica, Enciclopédia da Religião, toda enciclopédia que você pegar vai estar escrito isso assim. Tibério, Cláudio, aí não é Cláudio, não é Claudius, né? Nero César, que em latim está aí, ó, Claudius Nero César, 16 de novembro, ele nasce 16 de novembro de 42 e morre em março de 37. Foi imperador, tá aqui, eu vou circular aqui, vamos circular. Foi imperador de Roma a partir do dia 18 de setembro do ano 14 e não do ano 11. A história mostra que é 14. Até sua morte lá naquele ano, ok? Tá aí o link. É só uma questão cultural para mostrar para vocês que tem muita gente usando uma pesquisa equivocada para enganar as pessoas. Vamos lá. Então, o ministério de Cristo, que durou 3 anos e meio, se ele fosse batizado lá, se Tibério César
Se nós dissermos que vou contar o Tibério César como corregente, não era César ainda, era corregente. 11 antes de Cristo, então Cristo é batizado no ano 26 e de 29 para 30, o sábado cai, sabe quando? Numa quarta-feira. O sábado cai numa quarta-feira. Ok? O sábado não, a Páscoa, descanso da Páscoa numa quarta-feira. E se for 14, né, mais 15 anos, que é Tibério César, cai no ano 29. Se foi batizado no ano 29, então ele morre do ano 32 para 33 e cai exatamente numa sexta-feira. 32 numa sexta-feira ou numa segunda-feira se for 33, ok? Se for no 29 cai no sábado, se for 30 cai numa quarta-feira. Então para eles Cristo morre no ano 30, quarta-feira. E dia 32, se for 29, cai numa sexta-feira. Vocês estão entendendo? Por que é que ele escolhe, irmão Pedro, o ano que ele quer que cai na sexta-feira? Que cai na quarta-feira? Se a história aponta que é mais provável o ano 2032 na sexta-feira. A história toda está contando isso. Não é a história dos romanos, não. É a história dos judeus, de romanos, todo mundo. Agora, ok, vamos para outra coisa agora. Nissan, vamos agora para o calendário. Tá aqui, ó. Eu criei aqui as últimas semanas aí, ó. Se aqui nós temos o ano judeu, né? O ano judeu aqui, que é o ano 3.700 e pouco, esse ano aqui, o ano 29 da era cristã. Aqui não cai nenhuma sétima-feira, não, que é um sábado. Eu botei sétima-feira porque saber que é o sábado. Nesse ano aqui, 29 cai no sábado. Ano 30 cai numa quarta-feira. No ano 33, numa sexta. E no ano 34, numa segunda-feira, ok? Então, o ano 33 aqui, numa sexta-feira. Tá olhando aqui o Zeno? Agora vamos para cá aqui, ó. Esse aqui é um calendário. Vou deixar aqui para vocês aqui, ó. Vocês fazerem em casa. Não fique na conversa de gente de internet mentiroso, não. Você vai para um conversor de calendário que ele vai dizer em que dia caiu cada dia lá do tempo de Cristo, ok? Não acredite em você mesmo, faça. Aí eu trouxe a foto de que eu fiz aqui, ó. Eu peguei o ano 3793, que é esse daqui, ó. 3793. Aí ele me deu aqui, ó. Né? O ano, em que dia caiu aqui? Em inglês, o dia. Friday, ou Friday, como dizem aí os linguistas. Caiu no Friday aqui, ó. Sexta-feira. Tá aqui, ó. Sexta-feira aqui, ó. Aí você muda aqui o ano aqui, olha. Aí você escreve esse ano. Ele vai dizer em que dia que ele vai alterar aqui. Ok? Ele vai dizer em que dia. Friday, ok? Você mesmo faz em casa. Aí o sujeito vai lá na internet para enganar você. Aí diz do jeito que ele quer. Porque você não sabe pesquisar, você não é teólogo, você não estudou para isso, e vai lhe enganando. Entendido aí agora? Porque é no dia que ele quer, alterando a história. Ele vai escrever uma nova história, qual a autoridade que ele tem de reescrever uma nova história? Ou eles vão perder a razão e vão dizer assim, eu perdi a razão, a Bíblia foi toda alterada e a história foi toda alterada. Eu quero... Com base em que você vai dizer isso? Não é assim que muita gente diz? Quando perde a razão, quando não tem argumento, bota a culpa na história e na Bíblia. Quando querem usar do argumento histórico, ele vai lá e faz a mesma coisa. Vamos lá. Próximo. Outro argumento contra a quarta-feira. Vamos lá. Nós temos aqui os dias. No calendário de Deus, nós temos o dia que começa com a noite e em seguida o dia. O pôr do sol aqui, ó, começou o dia. A noite todinha escura até 6 da manhã. Aí 6 da manhã começa o dia aqui. Ó. Esse aqui é o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Noite e dia, ok? Entendido aí? Foi bem... Tá? Então vamos lá. Nós temos aqui o primeiro dia. Esse primeiro dia é o que Cristo morre por volta aqui das 3 da tarde. Ó. Não é à tarde? Aqui, no finalzinho, faltando só 3 horas para acabar o dia, ele já começa outro dia à noite. Ó. Aqui, ó, 3 da tarde. Cristo morreu aqui. Ok? Então, 3 dias e 3 noites, ele ia acabar onde aqui? Não era aqui? 3 dias e 3 noites, literal, ele morre aqui e ressuscita aqui. É assim ou não é? Eu tô falando alguma coisa errada ou está tudo certo aqui? 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não é assim?
24 horas, 48 horas, 72 horas. Não é assim? Ok. Então, nós temos aqui, olha, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo. Então, veja que na visão deles aqui, Cristo morre aqui, que é um sábado. Ele é morto aqui, ele é comido aqui, não é? E aí, ele ressuscita aqui, olha. Ele tem, ó, para atender a teoria dos 3 dias e 3 noites, Jesus teria que ressuscitar no sábado às 15 horas da tarde. Não seria assim? Mas Jesus ressuscitou no sábado às 3 horas da tarde? Se os soldados romanos estavam lá, o texto bíblico é claro, os soldados romanos só são lançados por terra no domingo pela manhã. Vamos lá. Outros argumentos em favor da morte na sexta-feira. Agora vamos para sexta-feira, vamos lá. Olha o que diz a Bíblia aqui em João 19, 31, em Lucas 23, 54, Marcos 15, 52, diz assim, ó. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Então veja aqui no texto de João 19, 31, ele usa o termo aqui paraskeuê, que é um termo chamado de preparação, é um termo exclusivamente ligado no grego para sexta-feira à tarde, paraskeuê, o termo preparação, mostrando claramente que ele está se referindo não à quarta-feira de um feriado sabático, mas de uma sexta-feira. Sabe qual é a prova aqui clara aqui? Ó? Aí ele não só disse que era o dia da preparação, mas ele disse isso aqui, ó, preste atenção no texto. Era grande o dia de sábado. Aquele sábado era um sábado comum, não era um sábado grande, porque nele estava se juntando o 7º dia da semana e uma Páscoa. Era um feriado duplo. Era um descanso duplo, por isso que ele fala que era grande. Jamais poderia ser uma quarta-feira. Entendido isso aí? Vamos lá. No Novo Testamento de David Ster, que é um judeu, é um dos Novo Testamento mais vendido na língua portuguesa, porque diz que é um dos melhores, né? Eu tenho esse Novo Testamento, ele diz assim em João 19, 31, diz assim, ó. Era o dia da preparação e os moradores de Yehudá, de Jerusalém, não desejavam que os corpos permanecessem na estaca durante o Shabat. O Shabat é o 7º dia. Aqui não é Páscoa, não, é o Shabat, era o sábado. Ele não fala Páscoa, não, ele fala Shabat. Pois se tratava de um sábado especialmente importante. Não era um sábado só do 7º dia, não, irmão Pedro. Era um sábado junto com a Páscoa, era um feriado duplo, era um Shabat junto com um feriado. Era um sábado muito importante. Então eles foram pedir a Pilatos que mandasse quebrar as pernas de Jesus Cristo para ele morrer logo. Mas chegando lá, Cristo já estava morto. Ele morreu às 3 da tarde. Ok? Vamos continuar. E o termo sábados no plural, olha como é lindo isso. Ó. E no fim do sábado, a palavra sábado aqui, ela está no plural, sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então veja quando ele fala aqui, fim do sábado, ele não está dizendo que foi exatamente aqui, ó. Muita gente pega isso no pé da letra também. Fim do sábado quer dizer, é o pôr do sol. Não é? Sábado, 5h30 da tarde, o sol começa a se pôr, quando se escurece, chega a noite, aí você, ó, já findou o sábado. Então Jesus ressuscitou ali? Ou o texto aponta claramente, em outras versões, claramente, que ele vai citar apenas no despontar do sol no domingo. Aí não, porque Maria saiu da casa dela ainda escuro, na madrugada, 5 da manhã, mais ou menos, né? Que ainda está escuro lá, 5 da manhã, ela saiu. Mas não diz que Maria chegou no sepulcro, ainda estava escuro, não, meu irmão. Não diz que não, já era dia. A distância que ela vai percorrer de lá para lá, ela ainda acordou, estava escuro. E quando diz que escuro, não é escuro assim, não.
Quando a Bíblia fala escuro, está dizendo que o sol ainda você não consegue enxergar o sol, ele não despontou ainda. Mas o dia já está clareando. Escuro nesse sentido. No hebraico também se diz assim, ok? Tem outras versões muito mais claras sobre isso. Sábados, no plural, a tradução literal diz assim, ó. Porém, o texto faz, depois, porém, 2 sábados, olha que coisa linda, Mateus 28, 1. O texto literal, traduzindo corretamente o texto, tanto do hebraico quanto do grego, né? A tradução literal. Depois, porém, 2 sábados, ao iluminar, indo para o primeiro dia, isso aqui é você traduzir literalmente do grego para o português. Depois, porém, 2 sábados, ao iluminar, indo para o primeiro dia, está falando aí, né? 2 sábados, de novo, vieram Maria Madalena e a outra Maria para ver o sepulcro. Então, no texto anterior, eu coloquei ele na língua portuguesa, mal traduzido, e coloquei agora diretamente traduzido do grego. O texto fala sábados no plural. Ok? Pesquisem. Verso direto e objetivo. Lucas 24, 21 diz, esse aqui, olha, esse daqui é aquele que esmaga a cabeça da cobra e acaba com ela. Diz assim o texto. Ó. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este agora o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Quando é esse momento aqui? Jesus está, 2 discípulos estão indo a caminho de Emaús, Cristo entra no meio deles e Jesus começa agora a conversar com eles. É nessa cena aí, ó. E aí Jesus começa a apresentar o que dele estava escrito em toda a Escritura Sagrada, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, explicando ele lá. E esses homens vão dizer assim, ó, né? Depois eles vão dizer, rapaz, como o nosso coração ardia quando ele apresentava a Escritura, porque a gente entendia que era tudo tipologia. Mas não ardia o coração, Rogério, dos fariseus, quando ele disse o sinal de Jonas, porque eles não entendiam. Mas Cristo agora falando para os discípulos, usando o Antigo Testamento inteiro, dele, falava dele no Antigo. Como é que Jesus Cristo vai falar dele se ele não aparece em lugar nenhum no Antigo Testamento? Ele só pode falar dele em tipologia, mostrando que ele estava na vida de Jonas, na vida de José, na vida de Davi, de Sansão, de todo mundo, de Isaac, de Jacó, ok? Pois bem. Esses homens estão no domingo à tarde, por volta das 3 horas da tarde, estavam caminhando para chegar a pé na cidade de Emaús, que ficava a alguns estádios lá de Jerusalém. E Jesus ia conversando com eles. Olha o que é que ele diz. Jesus chega para falar assim, que estão falando sobre o quê? Aí eles olham para ele, pai, você tem cara de judeu, vem de Jerusalém, e você me pergunta sobre... Olha, não se fala outra coisa em Jerusalém, a não ser que Jesus Cristo morreu, e ele disse que no 3º dia ressuscitar, e até agora não ressuscitou. É o que eles estão dizendo. Hoje é o 3º dia. Domingo à tarde era que dia? O 3º dia, porque se você voltar no texto aqui, ó, Lucas, volta a bobina. Lucas, versículo 24, verso 1. Maria foi ao sepulcro. E Jesus ressuscitou no início. Então veja que no mesmo dia, domingo à tarde, domingo de manhã, ela fala com Jesus. Domingo à tarde, Cristo encontra com eles aí. Hoje é o 3º dia, domingo. Aí eu pergunto, se Jesus morresse na quarta-feira, eles diziam no domingo, hoje é o 3º dia? Eles diriam, hoje é o 5º dia que ele morreu e até agora. Vocês entendem? Esse é o texto para qualquer pessoa racional entender que não tem nenhuma possibilidade de Jesus Cristo ter morrido na quarta-feira. Precisa ser doutor não, basta ter um mínimo de senso para entender que o texto de Mateus 12:40 está falando de um sinal, de uma visão tipológica. Vocês entenderam? Estão entendendo? Continuando. De novo aqui, ó. Vamos fazer a mesma? Vamos fazer aqui, ó. Jesus aqui está claro aqui, ó. Nós temos aqui, ó. A sexta-feira, o sábado e o domingo. Se ele morre aqui às 3 horas da tarde, aqui é o 1º dia. Aqui é o 2º dia. E aqui no início do dia, aqui da manhã, ao nascer do sol, ele ressuscita. Está certo eu dizer que é o 3º dia ele ressuscita? Precisa ser doutor para entender isso? É óbvio, porque o texto são 23 textos. Ele ressuscita ao 3º dia.
Ele não cita mais em lugar nenhum, é 3 dias e 3 noites. Não esqueça, tem que passar 3 dias. Não diz isso. Quando ele fala 3 dias e 3 noites, num texto isolado, que eu tenho lá minhas dúvidas, ele fala, é um sinal. Entendido isso aí? Vamos lá. Ao terceiro dia ou no terceiro dia, são expressões diretas. Não tem a palavra sinal mais não. Sem uso de linguagem simbólica. 23 vezes falando sobre isso. Ok? A tipologia da criação. Agora vamos mais profundo. Vamos mergulhar mais fundo agora. Para aqueles que não gostam de mergulhar fundo, vamos entender porque tem que ser o terceiro dia. Gênesis 1, versículo 2, 3 diz assim, ó, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus o quê? Haja luz. Esse haja luz é o nascimento do Filho divino. Quando Deus gera o Filho. Porque Cristo deixou bem claro, eu sou a luz do mundo. E Rogério, antes de vir a luz, havia o quê? Trevas. O Filho não nasce nas trevas. Ele nasce na luz. Não tem como Cristo ressuscitar, irmão Pedro, no sábado à noite. Porque a ressurreição de Cristo é uma tipificação. É como se o Pai estivesse recriando ele novamente. Ou regerando, melhor dizendo, regerando o Filho, como lá no princípio. O que acontece no livro de Gênesis é semelhante ao que acontece com a ressurreição de Cristo. É como se o Filho tivesse... É por isso que a Bíblia diz, ao Pai, ao introduzir no Filho pela ressurreição, diz o quê? Aos anjos. Reverencie ele, reconheça ele como sua autoridade. Olha a tipologia aí, gritando aos nossos ouvidos. Continuando. Aí nós temos aqui noite, que se refere a trevas, né? E dia, que se refere à luz. Olha o que diz João 8,12. Falando novamente ao povo, diz Jesus, eu sou o quê? Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ele de novo diz em João 9,5. Enquanto estou no mundo, eu sou o quê? A luz do mundo. Então Cristo, ele retorna, até por uma questão de tipologia, ele tem que retornar com luz. Ou ele é ressuscitado exatamente no momento em que a luz do dia também vai aparecendo para se cumprir outras tipologias bíblicas. Tem mais outra, vamos lá. Então, na criação, nós temos o começo de tudo. Na ressurreição de Cristo, temos o quê? O recomeço de tudo. As trevas ficou para trás e ele nasce durante o dia. Por isso que ele fala, irmão Pedro, trabalhe enquanto é dia, porque de noite ninguém trabalha. Nem o pai trabalha de noite, entre aspas, para ressuscitar o filho. É no nascer do sol. Presta atenção. Primeiro dia, também lá, não foi no primeiro dia que ele disse a luz? Foi ou não foi? Início de tudo. Jesus nasce ressuscitado quando? No primeiro dia. O haja luz é o mesmo da manhã de luz da ressurreição. Terra sem forma e vazia. Túmulo da terra vazio. Filho divino, filho humano, unigênito, primogênito. Olha, só se você não entender isso, meu irmão. É uma tipologia clara do Gênesis que está acontecendo ali na ressurreição. Entendeu? Vamos para mais tipologia. Nascer do sol. Olha o que a Bíblia diz. O choro pode durar a noite inteira enquanto ele está morto. Mas a alegria vem quando? Pela manhã, meu irmão, com o nascer do sol. Tipologia. Outra tipologia. Vamos lá mais. Cova e sepultura. Olha assim, ó. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova do leão e vê Daniel lá. Daniel, tipologia de Cristo. Por que o rei não foi de noite? A noite era outro dia, meu irmão. No calendário hebraico já era no outro dia. Mas ele foi de manhã, no nascer do sol. Ele também fez igual Maria Madalena, saiu no escuro ainda, agoniado, porque ele amava Daniel. O sol nasceu lá, ele perguntou, Daniel, cadê tu? Daniel, ele ressurge, ele ressuscita dentro da cova do leão. Cristo foi colocado numa cova também. Uma cova de pedra. Tipologia. De manhã é que ele ressurge. Mais uma tipologia, pão do céu. E guardaram-no, o maná, né? Guardaram o maná até pela manhã do dia seguinte, como Moisés o ordenara, e não cheirou mal, nem deu bicho. Cristo, quando foi no domingo de manhã, que as mulheres foram colocar óleo lá, o corpo dele não cheirava mal, nem deu bicho, porque ele nem chegou a ver a corrupção do seu corpo.
E se fosse 3 dias e 3 noites, o corpo estaria corrompido. Estava em estado de putrefação. Entendeu isso? Vamos lá. Mais um símbolo. Olha como é importante isso. Isaías 21, 11 e 12 diz assim, ó, advertência, uma profecia contra do mar. Alguém está me gritando de Seir, ou seja, alguém da parte do mar, é um descendente lá, que vai descendência a Esaú. Seir é Esaú, o irmão rebelde que era contra Jacó. Seir me pergunta, guarda, o guarda é lá de Jerusalém, da parte de Jacó. O irmão gentil, Esaú, está perguntando ao irmão escolhido da promessa, Jacó. Eles perguntando lá, guarda, quanto ainda falta para acabar a noite? Olha só. O guarda responde, né? Ele pergunta 2 vezes, quanto falta para acabar a noite? Aí o guarda responde, logo chega o dia. Eu estou vendo que o dia vai nascer logo, logo. O guarda está lá em cima. Ele grita lá da torre, lá em cima do muro de Jerusalém. Lá em cima ele grita da torre assim, ó. O cara está lá embaixo, doido para entrar em Jerusalém, passou a noite todinha, querendo, com medo de ser roubado, as portas fechadas, e as portas da cidade só abrem de manhã cedo, na claridade. E o tempo todinho o cara lá embaixo, guarda, falta muito para acabar a noite, eu quero entrar. Não entra, meu amigo. E o guarda, que em cima do muro tem a visão lá do horizonte, o guarda diz assim, ó, eu estou vendo que o dia está chegando logo, logo, e a noite também. Se você quiser continuar a perguntar de novo, continue perguntando, né? Volte e pergunte. Então veja que na visão tipológica aqui dessa profecia, ele está dizendo que o dia da salvação está nascendo para os santos, com a luz do sol, e ao mesmo tempo está nascendo uma noite para Seir, para os perseguidores do povo de Deus, a morte e a sepultura de noite, mas a ressurreição e a vida pela manhã. Muito claro isso. Toda a tipologia bíblica está voltada para isso. A gente poderia apresentar aqui mais 50 versos mostrando essa tipologia para vocês. Não tem vida à noite. Não. Ok? Tem julgamento à noite. Continuando. Símbolo ainda. Nascer do sol. Jó diz assim, ó. E a tua vida mais clara. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como a manhã. Vida tem a ver com claridade, tem a ver com manhã, não tem a ver com noite. Se alguém disser, Jesus ressuscitou no pôr do sol ainda escuro, com base em quê? Os próprios textos diretos da Bíblia, dos evangelhos, fala isso, ok? Texto direto, Marcos 16, 9. Esse aqui, ó, é uma paulada também no juízo de quem está falando besteira. Ó, diz assim, ó, e Jesus tendo ressuscitado na manhã, texto direto. Jesus, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. O texto de Marcos ele é claríssimo, porque a forma como Marcos escreve, ele é muito detalhista nos aspectos históricos. Ele se preocupa com esses detalhes, data, dia, hora, né? Jesus ressuscitou na manhã do domingo. Então não adianta, os homens estão querendo inventar. Percebe a quantidade de argumentos que a Bíblia traz em favor desta verdade que é incontestável? E quanta fragilidade tem naqueles que defendem uma suposta ideia que Cristo tinha morrido na quarta-feira? Não tem sentido. Tudo o que eles estão falando são em texto descontextualizado, texto simbólico que estão dando literalidade, texto que não está dizendo o que eles estão dizendo, sem nenhum argumento para tentar defender essa tese. Para nós concluirmos, todos os argumentos apresentados em favor da morte de Jesus Cristo na quarta-feira são passíveis de precipitação e frágeis sobre a ótica da crítica textual. Não compreender a mensagem contida na palavra espiritual se dá devido ao uso do pé da letra, usar a letra morta, né? Preso à gramática, desprezando a origem de uma fonte espiritual. Deus é espírito. Entendimento tem a ver com espírito. E quem não obedece essa regra, certamente não vai entender a palavra de Deus, que também é espiritual. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos tome pela sua mão poderosa, nos guie em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém.